Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula para conversar um pouquinho sobre história do pensamento econômico. Mais especialmente, nessa oportunidade, fazer uma visão geral da escola clássica, uma escola importantíssima, que deixou um legado fundamental e muito do que nós pensamos hoje a economia é fruto dessa escola, né? Então, seja muito bem-vindo. Então, olha só, é importante linkar com o que foi falado na primeira aula. E o que foi dito na primeira aula? A questão da importância da história, dessa análise econômica com uma perspectiva historiográfica, a percepção da questão social da economia, no sentido de somos seres sociais que aplicamos o esforço humano para transformar a natureza, e essa transformação da natureza a partir do trabalho se dá para atender as nossas necessidades materiais. Essa dinâmica, esse movimento vai caracterizar para nós o que é economia. Mas isso visto de forma muito ampla. Quando nós caminhamos nesse processo histórico, nós vamos encontrando uma metodologia de trabalho para ficar mais clara essa economia, mais delimitada, ok? Então, já na primeira oportunidade, nós falamos que ao longo do processo histórico, chegou-se aí ao século XV, com o processo de transição para o capitalismo comercial, que nós conhecemos também no nosso material como mercantilismo. E a partir desse cenário, a gente falou dessa doutrina, vamos chamar assim, porque não é uma escola econômica propriamente, mas nós falamos do mercantilismo e da escola fisiocrata. Esses dois itens aí do nosso conteúdo, mas com uma característica estruturada, metodológica, para a gente entender o pensamento. Fora disso, foi o processo histórico-filosófico, digamos assim. Foi isso que foi tratado no primeiro encontro. Para nós falarmos do grande foco da nossa aula, que é a escola clássica, você precisa fazer esse resgate, então. Ok? E é importante também pensar a questão do tempo, né? Essa noção de tempo. Por quê? O tempo não é algo preciso, ainda que exista essa questão cronológica, né? Claro, ele é preciso olhando essa medida quantitativa. Tal hora, tal dia da semana, né? Dia 12 de maio, dia 12 de maio, às 20 horas, isso é quantificar, é o tempo cronológico. Mas, via de regra, dentro da abordagem histórica, se dá a partir do movimento do homem, que é impreciso, fazendo um processo reflexivo de tempo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É importante pensar que os pontos que nós elencamos como marcos históricos, mercantilismo, escola fisiocrata, escola clássica, escola marxista, essas transições, elas não se dão do dia para a noite. Então, você já teve uma noção na aula passada e agora você precisa compreender melhor ainda essa característica do tempo, tá? Então, ele tem essa questão mais reflexiva mesmo. Então, imagine, uma criança, ela não é apresentada ao tempo de forma formal. Né? Oi, criança, olha, criança, esse aqui é o dia, esse aqui é a noite, esse é o horário de você dormir, esse é o horário de você acordar. Não é algo coercitivo. Isso vai acontecendo ao longo do desenvolvimento da criança. E se alguma etapa é pulada, isso pode provocar uma série de problemas na idade adulta. Trago essa historinha porque quando nós apresentamos as datas cronológicas dos eventos históricos, ela é importante, sim, no sentido de orientação. Então, a escola clássica, motivo desse nosso encontro de hoje, ela começa ali a partir do século
XVI, no sentido que ela pega o bonde ali da Revolução Científica, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, mas ela vai se estruturar em meados do século XVIII com Adam Smith. Ela vai ter um posicionamento, mas ela vai beber dessa fonte do conhecimento físico, astrológico, enfim. O fato é que ela vai fazer um resgate a partir da Revolução Científica. O pensamento econômico vai beber da fonte da Revolução Científica, tá? Pois bem, então é preciso ter esses cuidados. Eu acho que esse é um recado importante, tá? Eu vou me orientando aqui só porque eu quero fazer uns marcos históricos com vocês. Então, nós falamos de toda a abordagem histórica e é importante pensar, e isso está no seu material de estudo, muito antes disso que nós conhecemos economia, existiram vários impérios, mesopotâmico, egípcio, império chinês, babilônico, assírio. Muito disso está, inclusive, na Bíblia, muito desse aprendizado nós extraímos de lá, né, contando da geografia desses impérios, enfim. Nós não nascemos do dia para a noite. A forma como nós conhecemos a economia, a ciência econômica, se estrutura a partir do capitalismo, mais precisamente a partir da transição do processo do mercantilismo para esse capital que vai ser industrial de fato, né? Então, o mercantilismo também pode ser referenciado como capitalismo comercial, ok? Mas, por volta de meados do século XVIII, se dá o processo da Revolução Industrial. Aí sim, a economia passa a ter essa característica que nós conhecemos. Então, eu vou mostrando aqui para vocês. Olha, nós falamos de mercantilismo e ele está relacionado, para você se pontuar aí, entre os séculos XV a XVIII. E essa transição, então, do mercantilismo para esse novo momento que é o capitalismo industrial, é uma dinâmica importante de se atentar, porque a escola clássica ela vem justamente como uma reação ao mercantilismo. É por conta de discordar do Estado absolutista, daquela concentração da nobreza, um Estado forte, impositivo, buscando a riqueza através da acumulação, através de ouro, prata, enfim, de metais preciosos, saqueando as colônias, porque exercia esse domínio, né? Brasil é fruto disso, de um processo das grandes navegações, ou seja, o período mercantilista, grandes navegações, descobertas científicas, vai se desenvolvendo a cartografia e vão é como se fosse o começo da globalização, né? Esses empreendimentos marítimos vão possibilitar conhecer novos territórios que serão explorados ao bel prazer desse Estado absolutista europeu, tá? Enriquecendo e caracterizando o que a história nos contribui dizendo sobre a acumulação primitiva. Ou seja, o capitalismo foi promovido também por conta dessa acumulação, essa riqueza através desses metais preciosos, esse processo de acumulação da nobreza, da igreja, né? Isso possibilitou, ajudou, e aí vale a leitura dos materiais, para você se debruçar sobre isso, para contribuir para a forma como se deu o capital industrial. Bom, se nós falamos que essa economia que surge a partir dos anos 1800, digamos assim, mas precisamente 1776, né, com Adam Smith, a publicação do livro A Riqueza das Nações, muito do que o velho mundo conhecia vai mudar. E era esse mesmo nome, né? O antigo regime cai por terra e passa a ter um novo sistema, uma nova ordem a partir do ideário imposto
por conta de um contexto intelectual que tem como a paternidade aí o Adam Smith. É importante você pensar o seguinte: todo pensador ele carrega o seu trabalho reflete o trabalho de um pesquisador, de um cientista, de um filósofo, de um pensador anterior a ele. E o Adam Smith vai trazer para nós a importância do movimento fisiocrata, por conta já de uma reação dessa escola francesa ao mercantilismo, ao Estado absolutista, a essa centralização. Então, ele vai dizer que os fisiocratas estavam certos e vai aprimorar essa visão a partir de alguns dogmas que nós vamos ver aqui. Tá certo? Pois bem, muito do que está nos slides de vocês, eu estou acompanhando aqui, tá no material, não precisa da leitura na íntegra. Mas vejam, é muito importante que vocês possam ler, né? Tirar um tempo com calma, um nível de ansiedade baixo, para você fazer essa leitura fundamental, ok? Pois bem, lembra que nós falamos da importância de entender a contextualização de todo o movimento histórico? Né? Para a gente entender o contexto, é fundamental contextualizar. E o que nós estamos falando é de um fim de Idade Média, né, do período medieval, caiu o feudalismo, passou para o mercantilismo, ok? Todo um processo de empreendimentos marítimos, grandes descobertas, e o contexto histórico vai se sucedendo a partir de uma movimentação com características muito evidentes de máquinas, da substituição do processo artesanal para a maquinofatura. Estava acontecendo ali a Revolução Industrial, ou seja, a Inglaterra, com um papel muito importante, e considerando também o seu contexto histórico, toda uma movimentação que aconteceu na igreja, né, da reforma, ela vai ser o berço da Revolução Industrial. E ela vai ter uma importância muito grande nesse cenário. A Inglaterra foi o primeiro país a fazer uma coisa que é muito interessante e muitas vezes passa desapercebido nos manuais de história do pensamento econômico. Ela, por uma série de questões históricas ali, com abordagem política, então a gente não precisa adentrar, ela vai fazer o processo de cercamento. Ou seja, aquelas terras que eram comuns, ela passa a ter uma característica de propriedade privada. Ela começa a ter cerca mesmo, né? Começa a cercar e a individualizar ali a produção. Esse movimento, que também aconteceu ao longo de um processo, vai ser importante para que seja estabelecido aquilo que é um dos princípios da escola clássica, a questão da propriedade, né? Essa exaltação da propriedade, daquilo que é particular. Mas, claro, havia uma reação ao excesso absolutista daquele regime monárquico, né? Então, esse primeiro elemento que é importante lembrar dentro da Inglaterra, que vai ser o berço da Revolução Industrial, é fundamental. A questão da propriedade privada. E vários pensadores vão discorrer sobre esse assunto, tá? Pois bem, a partir dessa questão da Revolução Industrial, um contexto de guerras que principalmente permeou a Inglaterra, da importância dela em tudo aquilo que a gente for falar de Revolução Industrial, possibilitou um cenário urbano mais evidente, tá? Então, as cidades começaram a crescer, a se aglomerar. Tem um livro muito interessante, pequenininho, de fácil leitura, da Bresciani, Londres e Paris no século XIX, né? Contrastando a questão
da pobreza e do crescimento das cidades. Então, a questão urbana, a partir do movimento industrial, foi muito forte. E essa questão urbana vai ser muito importante para nós. Por quê? As pessoas passam a morar nas cidades, passam a um movimento de aglomeração nesses centros urbanos. A questão industrial, usando dessa mão de obra, vai gerar um contingente populacional voltado para o aspecto da pobreza, o que vai, lá no futuro, ser razão de estudo do Karl Marx. Então, alguns elementos são fundamentais. Você vai acompanhando aqui, você vai percebendo. Né? É um novelo que a gente vai desatando aqui, que é esse entendimento do processo histórico. Então, esse contexto da Revolução Industrial tinha essa questão da emergência da vida urbana, como você pode observar no seu material. A partir dessas cidades que vão crescendo, e também por alguns elementos, como as cruzadas que aconteceram no passado, por motivos religiosos, né, que os homens saíam aí em missão de fé, de evangelizar e tal, vai crescendo um cenário voltado ao comércio. As relações comerciais vão crescendo, coisa que não acontecia na Idade Média, tá? Então, é um movimento crescente das relações comerciais. Então, percebam, a questão da urbe, né, o movimento urbano, a relação comercial que vai se evidenciando e uma ascensão de uma classe social que inexistia no período medieval, que é a classe burguesa. Então, essa classe burguesa não é aquela que pertencia à nobreza, dentro daquilo que a gente conheceu do antigo regime, né, dos monarcas, não fazia parte do clero, mas é uma parcela populacional muito importante para esse contexto, que vai financiar toda essa abordagem econômica. Então, sai de cena, né, o Estado com os seus reis, a igreja, deixa de protagonizar um processo histórico-econômico e a burguesia passa a ter um importante papel. Essa é uma informação também bastante relevante, tá? E aí, muito daquilo que a gente já conversou. A igreja passa a ter um papel secundário por conta daquilo que a gente já comentou no século XVI, com pensadores como Isaac Newton, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Há um processo de revolução científica que vai ter muita influência nisso que a gente vai entender como escola clássica. Até porque a física, buscando o entendimento sobre o equilíbrio dos corpos, Newton com a questão da gravitação, esse pensamento tentando entender a ordem natural vai influenciar muito a forma, a lógica que vai se estabelecer dentro das escolas econômicas. Então, a economia não vai compreender tanto a questão das crises econômicas que advirão depois com o sistema capitalista num contexto mais complexo, mas ela vai entender como funciona, com a ajuda desses físicos, desses pensadores, desses filósofos, ela vai entender como funcionam as questões de equilíbrio. Ok? Pois bem, avançando aqui então, a revolução científica como fundamental, né, importante, a lei natural, né, isso é uma coisa muito forte dentro das escolas econômicas que vão ter essa abordagem clássica. Né? Veja, a escola clássica vai fundamentar e estruturar muito do que a gente vai conhecer depois, como escola neoclássica, o próprio neoliberalismo, né? Uma dinâmica mais atual, principalmente a partir dos anos 90. Então, essa lei natural é no sentido de que deixa as coisas acontecerem, que a natureza se organiza com esses pequenos desequilíbrios que acontecem. Até porque
A ciência estava, então, numa ascensão absoluta, uma visão humanista centralizando aquilo que antes era a vez da igreja, passa a ter essa perspectiva racional do humano. Então, essa ordem natural, que os fisiocratas já começaram a falar e que o Adam Smith vai entender como correta, que é assim que funciona, vai também ser um dos dogmas da escola clássica. Tá? Então, em 1776, a Inglaterra, em termos de país mais poderoso, mais forte, ela vai se beneficiar do contexto internacional e vai ser o berço da Revolução Industrial. E aí, nesse contexto, em 1776, Adam Smith publica o livro A Riqueza das Nações. Né? E ele vai fazer uma revolução em como pensar a economia, vai ser, então, considerado o grande pai da economia. Haja vista, ela, a partir desse cenário, sai da abordagem relacionada à política, ética, e vai mais precisamente para aquilo que está relacionado à comercialização, à produção, com um aspecto mais científico e mais lógico. Tá? Pois bem, o que é fundamental entender? Que a forma como nós construímos nosso material, o jeito da gente enxergar a história do pensamento econômico, vai carregar alguns elementos importantes que são os dogmas de cada escola. Então, o que é fundamental aqui? É perceber a questão da propriedade privada como um elemento muito representativo daquilo que a escola clássica vai defender, então, a propriedade privada. A questão da iniciativa individual, o indivíduo, em detrimento do coletivo, é o indivíduo que promove a riqueza de uma nação. O Adam Smith vai falar que não é da beneficência do açougueiro, da bondade do padeiro que a economia se promove, mas é a partir da iniciativa, do egoísmo particular de cada um, de satisfazer as suas necessidades, é que se dá a riqueza das nações. Então, essa questão da iniciativa individual. O indivíduo começa a ter um papel muito relevante. Então, nós temos propriedade privada, a iniciativa individual, a empresa privada, justamente por conta dessa reação muito forte com tudo aquilo que é do público, porque o Estado era extremamente centralizador, militarizado, burocrático. Então, ele vem com essa proposta de empresa privada, iniciativa individual, interferência mínima do governo, claro que com um governo daquele padrão, que intervinha em tudo, ele vai propor um novo formato de produção, de consumo, considerando essa intervenção mínima do governo. E outro elemento que vai ser fundamental para como a gente entende o mundo hoje, que é a questão da liberdade. Os agentes são livres. E não é de forma tão aleatória que a publicação da obra do Adam Smith em 1776 coincide com a independência dos Estados Unidos, que declarou independência em 1776, baseado nesse trabalho, nessa linha de defesa de liberdade. Tá? Justamente por conta dessa intervenção excessiva do Estado, vem esse trabalho, essa ideia de que a liberdade é fundamental, é um direito do indivíduo. Então, esses são 5 preceitos muito importantes para caracterizar isso que nós chamamos de escola clássica. E clássico é tudo aquilo que é atemporal, né, que o tempo não leva. Então, muito do que nós vamos conhecer ao longo das escolas econômicas vai beber dessa fonte da escola clássica, que traz essa ideia de liberalismo. Mas, gente, um liberalismo diferente do que a gente ouve falar tão pobremente hoje, né? É um liberalismo a partir de um cenário, volto a dizer, do antigo regime, um Estado forte, interventor,
que saqueou uma série de países. Então, um liberalismo baseado em ideais, considerando esses dogmas que nós comentamos, liberdade, iniciativa privada, a própria propriedade, né? Então, o que vai se falar hoje de neoliberalismo bebe dessa fonte, dessa ideia clássica com esses preceitos, ok? Bom, nós temos grandes pensadores, nenhum é menos importante que o outro, em que pese o destaque vai para Adam Smith, porque ele que inaugura essa dinâmica. Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, Davi Ricardo, juntamente com o próprio Adam Smith, vão compor essa escola clássica. São grandes pensadores dessa escola clássica. Cada trabalho de cada um vai seguir uma determinada linha de raciocínio, tá? Então, quais seriam as leis? Veja quantas vezes a gente fala a palavra leis, né? No sentido de estabelecer ordem, de seguir uma regra, um padrão. Isso era muito forte nesse contexto, nesse cenário histórico. Tudo era matematicamente observado, calculado, para compreender as leis que regiam aquilo que influenciava na atividade humana. E até hoje não é diferente, né? Mas, de fato, para nós aqui, quais são as leis clássicas para a gente entender essa escola que vem a partir da Revolução Industrial? A questão da lei dos rendimentos decrescentes, ou seja, uma unidade adicional de produção, ela gera uma produtividade maior, mas, marginalmente falando, ela é decrescente, ela não gera o mesmo tanto de produtividade que a inicial. Não precisa se preocupar com esse conceito, a leitura vai te ajudar. O que importa é que a lei dos rendimentos decrescentes, essa noção dos rendimentos decrescentes, vai estruturar aquilo que nós vamos aprender sobre a questão da utilidade marginal. E aí, a partir daí, a coisa avança, né? Os cálculos infinitesimais, as derivadas, integral, etc. Essa é a partir dessa ideia de que a produtividade a partir de uma unidade adicional, ela é decrescente naquilo que se refere à produção total. Ok? A lei da vantagem comparativa, muito disso está tratado no trabalho do Davi Ricardo, né? Os países devem produzir aquilo que ele for melhor, se especializar naquilo que ele tem de melhor. Isso vai fazer com que a economia internacional, e é com o Davi Ricardo que se dá essa estrutura dessa área econômica, né? É o que vai caracterizar essas vantagens comparativas. Então, cada nação deve produzir aquilo que ela for especialista. Por exemplo, um clássico exemplo, na verdade, é a questão do tecido e do vinho. A Inglaterra era mais produtiva em tecido, Portugal em vinho. E aí, então, o Davi Ricardo vai usar esse exemplo para comparar o quanto cada país pode se beneficiar dessa vantagem comparativa, tá? A noção de soberania do consumidor, né? Então, se produz para quê? Para consumir. Né? A própria lei do Sé, toda oferta gera sua demanda, cria sua própria demanda. Então, o consumidor passa a ser o protagonista. E a gente conhece muito bem isso hoje, né? A economia tem essa máxima de que o consumidor tem sempre razão, de que dentro desse contexto econômico, o protagonista é o consumidor, tudo é para o consumidor, o marketing é para o consumidor, tudo é para enaltecer o consumo, né? A importância do acúmulo de capital para o crescimento econômico, ou seja, a questão muito importante da teoria do Adam Smith com relação à divisão do trabalho, né? Cada um se especializando na sua área vai fazer com que as nações cresçam de forma economicamente melhor, tá? Esses são os principais
os principais princípios que vão nortear o pensamento clássico. São as leis clássicas. E ela tem essa diferencinha com relação aos dogmas que nós apresentamos. Isso é o que há de principal para você poder diferenciar com as outras escolas que virão na sequência, né? Muito embora a própria neoclássica vai beber dessa fonte, que é a economia ortodoxa propriamente, né? Então, essa aula de hoje, ela é muito importante para você compreender a escola clássica como estrutura de tudo aquilo que a gente vai aprender sobre como os economistas pensam, tá certo? Você vai ter aí várias citações do Adam Smith, a abordagem da questão da mão invisível, ou seja, não precisa de um Estado que intervenha em todas as coisas da economia, porque o mercado se organiza por si só, né? A questão da mão invisível, muito importante também. Essa mão invisível que vai promover o bem-estar para toda a sociedade, porque o mercado cuida de se organizar, tá certo? A teoria de Malthus, enquanto um pensador da escola clássica, voltada para o ideário do crescimento populacional, né? Então, Malthus tem uma importância muito grande, principalmente em tempos de Covid-19, né, que se discute muito isso, uma crise populacional forte. E aí aquilo que Malthus teorizou, ele passa a ser motivo de reflexão hoje, né? O trabalho dele volta um pouco às mesas dos pensadores aí, por conta do crescimento populacional. Então, a geografia vai usar muito isso, né? Tem uma citação muito importante dele que ele diz assim: creio que posso razoavelmente colocar dois postulados. Primeiro, que o alimento é necessário à existência do homem. Segundo, que a paixão entre os sexos é necessária e permanecerá aproximadamente em seu presente estado. Então, ele defendia essa questão da não procriação para não aumentar a população, haja vista essa questão limitada da produtividade. Você não tem como ampliar o espaço físico para produzir alimento, mas você tem como controlar a população. Isso ele já defendia, tá? Davi Ricardo, então, como um grande e prolixo, né, um pensador difícil, como um pensador clássico, mas fundamental, e aí, como nós comentamos aí, o pai da economia internacional, né? Ele vai trazer essa abordagem dos aspectos da economia internacional, tá? Veja, nós falamos de pensadores que estão categoricamente inseridos na escola clássica, os dogmas, leis importantes para que a gente possa diferenciar uma escola da outra, mas essa breve abordagem em nada minimiza a importância da leitura do nosso material didático, de referências que estão colocadas nesse material e de leituras complementares que só vêm a agregar. A leitura para você compreender a escola clássica vai te ajudar, com certeza, a compreender, inclusive, a conjuntura atual, né? Esse movimento da dinâmica capitalista, enquanto a escola clássica conseguiu compreender um momento de expansão econômica. O momento que nós vivenciamos na atualidade é um momento de crise, claro, a partir do contexto da saúde, mas que se inovelou, se existe essa palavra, mas ele se imbricou ali com a questão econômica, justamente por conta das medidas necessárias, por conta da pandemia e tal, mas que beber só de uma fonte, ser só liberal ou viver numa polarização seguindo ideias econômicas não resolve problemas novos e dinâmicos próprios de uma vida que muda a cada dia, de uma economia complexa que vai se modificando e precisa de ideias novas. Por isso a importância de você, estudante, buscar esse universo do conhecimento para trazer para o mundo da economia soluções para a gente tomar decisões melhores. Tá certo?
Bons estudos para todos nós e até um próximo encontro.